Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o tema dos pseudepígrafos, né? Pseudepígrafos são cartas que são atribuídas a uma pessoa, mas não foi a pessoa que escreveu, foi uma outra pessoa. Então ela está colocando aquele nome para conferir autoridade ao texto, né? Na verdade não foi ele que escreveu, né? Esse tema ele vai ser explorado por, pelo Giuseppe Barbaglio, quando ele fala ali que no livro de São Paulo, né? Ele vai tratar desse tema porque tem algumas cartas que se entende que não foram escritas por Paulo, né? 7 são ditas cartas paulinas, as outras não. Por exemplo, as epístolas pastorais, elas não são dadas como escritas por Paulo. O Giuseppe Barbaglio, ele mostra que o uso desses pseudepígrafos, né, ele era bastante comum na antiguidade, e ele cita aí os trabalhos de Hipócrates, né, tem o Corpus Hippocraticum, reúne vários textos atribuídos a Hipócrates e que com certeza não foram escritos por Hipócrates. Isso também aconteceu com Diógenes, o Cínico, Platão, Aristóteles, entre outros. Então era uma prática que era bastante comum. Agora, o Barbaglio vai concluir o seguinte: olha, não estamos, porém, diante de falsificações, mas de testemunhos da tradição. Ou seja, esses textos, na verdade, eles muitas vezes refletem tradições que remontam ao personagem original, né? E aquilo aparece com o nome dele, mas na verdade não foi ele, né? É mais ou menos o que acontece, por exemplo, com o Talmud. O Talmud ele foi escrito ali no século V, mas ele reflete ali muitas tradições e personagens que são anteriores aí do século I ou antes de Cristo, mesmo antes de Cristo, e que são testemunhos que foram trazidos pela tradição oral e que são corretos do ponto de vista do autor, né? Então, o Raymond Brown também vai abordar essa questão. Raymond Brown aqui, no Introdução ao Novo Testamento, quando ele fala de 2 Tessalonicenses, né, ele discute essa questão. E 2 Tessalonicenses é interessante que o Bart Ehrman, né, tem um livro que ele escreveu, Forgery and Counterforgery, né, The Use of Literacy Deceit in Early Christian Polemics. Ele publicou em 2012 esse livro. Nesse livro, ele vai falar sobre os pseudepígrafos, ele vai falar do trabalho de um austríaco chamado Wolfgang Speyer, que trata dessas questões na antiguidade, e vai analisar o caso da carta de 2 Tessalonicenses, que ali no capítulo 2, versículo 2, e no capítulo 3, versículo 17, a carta 2 Tessalonicenses chama a atenção para os leitores que tem circulado cartas atribuídas a Paulo, falsas cartas atribuídas a Paulo. Então, ele adverte os leitores contra cartas anteriores falsamente, né, atribuídas a Paulo. Isso, segundo Bart Ehrman, ele estava se referindo a 1 Tessalonicenses. Então, isso no entendimento do Bart Ehrman. Estaria se referindo à primeira carta ao Tessalonicenses. O Raymond Brown, então, nesse livro aqui, né, na página 779, ele vai dizer que é improvável que essa segunda carta aos Tessalonicenses ela tenha sido escrita no início da carreira missionária de Paulo, que é o que o Bartiema está sugerindo, né? Quer dizer, alguém na segunda carta escreveu dizendo que a primeira era uma falsificação, né? Só que a primeira carta é escrita no início da atividade missionária de Paulo, então a segunda estaria ali perto. E o Raymond Brown diz que é improvável que nesse início de atividade missionária tivesse ali falsificações, assim, tivesse pseudepígrafos, né? Pessoas atribuindo cartas a Paulo e com Paulo ainda vivo. Isso seria bastante improvável, tá? Então, o Raymond Brown considera essa possibilidade pouco provável, tá? Então, essa prática também dos pseudepígrafos, né? Ela também aparece na literatura judaica, tá? Você tem os Salmos de Davi, você tem a sabedoria de Salomão, você tem o próprio Pentateuco, que é atribuído a Moisés, mas que foi escrito séculos depois de Moisés.
Você tem os livros dos profetas Daniel, Baruque, Enoque, Esdras, todos eles depois de que esses personagens viveram. E mesmo obras judaicas como a Oração de Nabonido, Ódios de Salomão, Salmos de Salomão. Então, é uma prática assim, bastante disseminada ali no judaísmo e que também foi absorvida ali pelos primeiros cristãos. No saldo final aqui, o Raymond Brown considera aqui, ó, considerando os argumentos prós e contra a autoria paulina de 2 Tessalonicenses, não posso decidir com segurança, ainda que alguns adeptos dos escritos pós-paulinos reivindiquem tal clareza. Tem muita gente que está absolutamente certa que não foi escrita por Paulo. O Raymond Brown não está convencido. Embora a maré atual da exegese tenha se voltado contra a possibilidade de que Paulo possa ter escrito, os estudos bíblicos nada lucram com certeza sobre o incerto. Ademais, deixando abertas ambas as possibilidades, os leitores são desafiados a pensar de forma mais perspicaz sobre os problemas implicados. Então, ele não bate o martelo com relação à autoria. Apesar de que essa segunda carta de Tessalonicenses, não a primeira, mas a segunda, os autores, na grande maioria, entendem que é um pseudoepígrafo, né? Então é isso. Muito obrigado, então.